Já começou a assistir, dá o like. Porque senão depois a pessoa esquece, né? Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o João Adriano e aqui está o meu amigo Johnny. É isso aí, pessoal. Mais um programinha para nós aqui. Fazendo um podcast ótico, o JJCast, o programa que é do ramo ótico, feito com pessoas reais, que mostra a rotina verdadeira de uma ótica ou de um consultório de optometria ou e outros afazeres, digamos, que envolvam o ramo ótico, até mesmo de um laboratório. Hoje, exclusivamente, a gente vai falar com relação a lentes, a laboratório. O Johnny tá aqui com um monte de coisa aqui. Várias coisinhas e vários segredinhos aí. E daqui a pouco ele vai falar a respeito disso. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, inicialmente a gente vai falar de ametropias, né? O que são ametropias? São problemas relacionados aos olhos, que não são patologias, que nós não tratamos isso com remédio, né? São corrigidos com óculos, lente de contato, cirurgias. O Johnny vai falar um pouquinho de miopia, hipermetropia. O que é isso? Então, vamos lá, pessoal. Até que daqui quando se trata de cirurgia, né? Cirurgia vai fazer o cara parar de usar o óculos, né? De certa forma. Então, corrige sim essas ametropias, né? Quando a gente faz a cirurgia. Então, esse aqui, na verdade, vai ser bem interessante para quem desconhece essas ametropias e para usar isso, às vezes, em conversa com o cliente. Né? E às vezes, assim, ó, eu sou bem franco de dizer, muitas vezes o próprio consultor óptico não conhece. Exatamente. Entende? Isso ele conhecendo de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila, digamos assim. Em prática. Ele vai poder falar para o consumidor dele como é, o que é, de uma forma mais simples e vai criar um pouco de autoridade perante ele, né? Esse na verdade, é o objetivo. O objetivo é agregar um pouquinho mais de conhecimento para que os nossos telespectadores, vamos dizer assim, aprendam um pouquinho mais, né? Aprendam um pouquinho mais daquele problema que o paciente tem, ou o cliente, né? Agora nós sempre confundimos, né? Nós dois fazemos duas coisas, então a gente confunde. Antigamente era só o cliente. Então vamos pro assunto. Hoje é o paciente. Aí, na verdade, sim, a hipermetropia, ele é um probleminha refrativo que ele vai causar muitas pessoas, só desmistificar uma situação rápida da hipermetropia. Todo mundo acha que o grau positivo, né, a hipermetropia é para perto. E já vou tirar esse daí, é mito. Todo hipermétrope vai ter, quando for uma hipermetropia mais alta, vamos pegar ali, acima de 3, 4 graus, ele vai sentir mais dificuldade também para longe. Ele também vai ter uma dificuldade de enxergar para longe. Sim. Então isso é para desmistificar essa questão de que o grau positivo é só para perto. Simples, direto e objetivo. Então o que é a hipermetropia? A hipermetropia nada mais é que é o grau positivo, que dificulta a visão de longe e de perto. Perfeito? Bem simples, bem objetivo, para que a pessoa possa usar. Não, chegou a receita lá, grau positivo, o senhor também tem uma dificuldadezinha para longe e para perto, né? Sente um pouquinho de dor de cabeça? Normalmente, as pessoas hipermétropes fazem muito esforço para enxergar. E isso acaba causando, né, pelo excesso do esforço, uma dorzinha de cabeça, mais frontal normalmente, tá? Normalmente essa dorzinha de cabeça é mais frontal. Então, sendo bem direto, bem objetivo, não vou entrar muito no aspecto de aonde ela se forma, no olho, isso e aquilo, que vai complicar um pouquinho. Né? Mas posso até explicar, se for o caso, né? Como é que funciona? Normalmente, a pessoa hipermétrope, na sua formação do seu olho, né? No seu desenvolvimento, ela teve o tamanho do seu olho um pouquinho, mas quando eu digo um pouquinho, gente, é uma coisa simplesmente microscópica, né? Tá? Microscópica. Pequeno. Né? Ele é um olhinho um pouquinho menor. Que faz com que, quando os raios de luz, né, toda a luz que a gente recebe entra no nosso olho, acaba se formando num pontinho, né, que não existe, mas atrás da retina. Então, teoricamente, ele não alcança o ponto ideal na retina. Teoricamente, ele chega com muita potência, essa luz, e ela se dispersa
ali na retina, né? E a gente acaba dizendo que ela se forma atrás da retina. Mas é uma força de luz que entra com muita potência e a gente acaba dizendo que o nome disso é hipermetropia. Certo. Eu vou falar de miopia. Beleza. Né? Para ficar mais em conjunto, digamos assim. O que é a miopia? A miopia é a dificuldade de ver de longe. Perfeito. A pessoa chega lá, mas eu tô com dificuldade de ver de longe. A gente logo pensa que pode ser miopia. Por que essa pessoa não enxerga de longe? No nosso olho nós temos duas curvaturas. Uma é assim e a outra é assim. Então nós precisamos que a união ou ponto focal, ou seja, a união dessas duas se encontrem em uma parte dentro do olho chamada mácula, mais especificamente chamada fóvea. Então, se esses dois raios de luz não se encontram lá, nesse local específico, ela vai se encontrar um pouquinho antes, isso chama-se miopia, né? Pode ser astigmatismo também, que o Johnny vai falar um pouquinho mais para frente. Porém, esses dois pontos se encontram um pouquinho antes da fóvea, o que faz com que você desfoque de longe, certo? E como que a gente corrige esse ponto focal antes da retina? A gente vai colocar lentes negativas. Para quê? Para que a gente possa empurrar essa imagem, esse ponto focal, até a retina. A fóvea, para ser mais exato, né? Adriano, mas você diminui quando a gente olha, né, através de uma lente negativa, uma lente como essa aqui, ó, né? Isso aqui é uma correção de miopia. Olha como o meu olho fica pequenininho. É claro que é uma super miopia aqui, né? Nós estamos falando aqui de 11,25 de um lado, 8,5 do outro. Mas a pessoa enxerga muito, que daí você tem que diminuir, porque eu estou vendo o olhinho pequeno. Não. O ponto focal se forma antes da retina. Quando a gente coloca essas lentes negativas, a gente empurra esse encontro dos pontos até a fóvea. Então, basicamente é isso. A imagem forma antes da retina, a correção é feita com lentes negativas e a gente empurra até a fóvea. Quer falar um pouquinho de astigmatismo? Antes de falar de astigmatismo, só complementar, né? Pega esse óculos com grau positivo aqui para mim. O óculos com grau positivo, tirando que a lente está um pouquinho arranhada, mas só para o pessoal ter uma noção. Não estou conseguindo colocar ele aqui, mas o que ele faz, basicamente? Ele deixa o olhinho maior, né? O grau positivo deixa o olhinho maior. E é o inverso do que faz a lente negativa. No caso, a lente positiva, ela pega e traz a imagem, puxa a imagem que estava demais para a retina, para a posição ideal para ter o foco, né? Coloca ali para nós. Agora vamos falar do astigmatismo. O que é o astigmatismo, né? Que normalmente ele é associado, né, a hipermetropias, a miopias. E o astigmatismo, ele também é um erro refrativo que a pessoa pode ter somente ele, né? E como que, vamos dizer assim, que onde ele é o mais comum de acontecer? Ele é mais comum de acontecer na nossa córnea, né? Que a nossa córnea é essa lente transparente que tem aqui na parte mais externa do nosso olho, que protege a nossa íris, né? E a nossa pupila. Então, quando a pessoa tem alguma deformidade, né? E essa deformidade pode ser somente uma curvatura um pouquinho irregular, muito mínima ou às vezes maior. Quando a luz passa, ela acaba gerando um desfoque, vamos dizer assim. Ela não chega da mesma forma como ela passou ali a luz, ela não chega da mesma forma na retina. Ela chega de uma maneira muito... Ela passa diferente nas curvaturas, ela né? passa diferente. Vamos dizer assim que ela gera um desvio, mas esse desvio deforma um pouquinho a forma como ela vai em direção à nossa retina. E normalmente tem um eixo associado, né? O eixo vem logo após o astigmatismo. O eixo é o ângulo que está essa deformidade na nossa córnea. Então, esse ângulo faz com que a gente tenha que corrigir exatamente nessa posição dele. Então, o astigmatismo está associado, vamos dizer assim, ó,
corriqueiramente para todo mundo entender e poder usar isso na venda. Então o senhor tem um astigmatismo. Esse astigmatismo está na sua parte externa do olhinho aqui, ó. Essa lente aqui, ó, transparente do seu olho, que é a córnea, né? Ela gera um desvio quando passa a luz por ela. Então a gente vai corrigir isso e o senhor vai ter, a senhora vai ter uma visão mais confortável. Certo. Né? Já falamos de miopia, bem rasamente. Bem rasamente, né? Hipermetropia e agora astigmatismo. E eu vou falar de uma quarta ametropia, que é a presbiopia. Essa ametropia nos atinge por volta dos 40 anos. Um pouco menos, um pouco mais. E o que acontece? Dentro do nosso olho nós temos uma lente que chama-se cristalino. E ela faz um trabalho primordial para a gente enxergar. Quando a gente olha para longe, ela fica fininha. Ela fica menos gordinha, digamos assim. Quando você quer olhar para perto, você faz a mirada de perto, o cristalino ele faz esse movimento. Ele fica mais positivo, que é para você ter nitidez de perto. Ao passar dos 40 anos, ele já não consegue mais fazer todo o trabalho de ficar fininho para longe e ficar gordinho para perto. Tá? E o que acontece? Ele vai criando uma rigidez. Ele fica menos flexível, certo? Perfeito. E quando você observa na tua receita, a adição é essa falta de flexibilidade que a gente compensa com lentes corretivas. Então, a pessoa pode ter 0 para longe e ter uma adição. Muitas vezes o paciente ou o cliente confunde hipermetropia com presbiopia, porque a correção é positiva. Só que elas estão localizadas em lugares diferentes. Hipermetropia pode ser localizada na córnea ou no comprimento do olho, né? E a presbiopia está localizada exclusivamente no cristalino e nas suas adjacências ali, certo? Perfeito. De uma forma bem simples e bem direta. Objetiva. Show de bola. Temos algumas outras situações aqui. Uhum. Você mostrou a princípio ali um óculos de miopia, né? Sim. Uma miopia relativamente alta. O que foi feito nesse óculos? Assim, ó, eu quero... Quando a gente fala a respeito de miopia e fazer um trabalho primordial para que o nosso cliente / paciente fique satisfeito com o trabalho final, que é realmente o objetivo desse podcast, o objetivo do consultor que está lá no balcão, né, do profissional que atendeu esse paciente com afinco, né, estudou muito, foi lá, fez a prescrição. E o que acontece? Para chegar num trabalho basicamente bonito, lindo, maravilhoso, que é, por exemplo, um óculos como esse. Perfeito. Né? Quais características, quando a gente fala fazer um trabalho bonito numa miopia alta? Veja aqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera, que você pode observar que é uma alta miopia, certo? Nós estamos falando aqui, ó, de menos 11 e 25 com menos 4. Em um eixo, ele tem basicamente 15 dioptrias negativas. E se você observar de frente, tu quase não observa espessura. Todo esse grau, claro, né? Que quando você vira na lateral, você observa, certo? Mas a vendedora aqui foi muito caprichosa, escolheu muito bem a armação, né? Claro, devido ao tamanho do rosto também do paciente, né? Então a gente pode observar que a maior parte da espessura da lente ficou escondida. Uhum. Por quê? Ela conseguiu uma armação que tem aproximadamente uns 4 milímetros, né? A montagem ficou excelente porque correu um pouquinho para frente a lente, certo? E ficou basicamente toda a espessura do óculos para trás. Então, um óculos com 15 dioptrias ficou muito bem feito. Com aproximadamente, né, uns 7,5 milímetros de borda ali. Basicamente isso. Uhum. Né? Aparecendo basicamente só uns 3 milímetros. Né? Ele... Até quero mandar um abraço aqui para Neide. Vamos dar nome às pessoas aqui que sabem trabalhar no nosso ramo, que eu gosto muito dessa empresa, que é a Ótica Tic Tac, localizada ali em Biguaçu,
E quem trabalhou com esse óculos aqui foi a Neide. Um abraço aí, Neide Coutinho. Forte abraço aí que segue a gente no nosso canal. Ficou maravilhoso esse trabalho, parabéns. Tenho certeza que o paciente vai enxergar com tranquilidade e vai ficar muito satisfeito com a espessura. O interessante ali, só complementando aquele óculos, foi a escolha ideal do material. Sim. Né? Foi feito em 1.67, poderia ter sido feito em 1.74, mas às vezes a condição financeira do cliente não permitiu. Sim. Né? Mas mesmo assim ela escolheu a armação correta, o paciente tinha uma DNP favorável, né? Uma DNP alta para ficar bem centralizado. Né? Então são detalhes bem importantes que o pessoal tem que observar. Sempre, a gente vai sempre, né, complementando. Sim. Em cada vídeo, às vezes repetindo algumas coisas importantes. Mas aqui a gente já está mostrando, né, claro, um trabalho final, primordial e bacana que foi feito pela consultora. Algo de relevância que a gente precisa entender, por exemplo, nós estamos trabalhando ali com uma lente de alto índice 1.67. Ela tem um valor AB menor. Uhum. Se esse paciente aqui tivesse usando uma lente orgânica, claro que a lente ia ficar muito mais grossa, porém, e ele alterna para um alto índice. Tomem cuidado com isso, pessoal, porque muitas vezes o que vai acontecer? Ele pode sentir essa mudança de material. Índice. Por quê? Porque o número AB, que é a quantidade de luz branca que passa pela lente, ele vai sentir por quê? Porque antes ele tinha uma transparência maior no material orgânico. Quando ele passa a usar um alto índice, ele pode sentir essa diferença. Nós estamos falando de um míope. Então o míope ele é muito mais criterioso. Qualquer mudança numa dioptria, principalmente numa dioptria alta como essa, de menos 15, ele vai sentir muito essa mudança. Então, às vezes você recebe esse cliente de volta na loja e você vai ver medidas, e você vai ver altura, você vai ver dioptria. Dioptria ficou parecida, ficou muito, muito próxima do que ele usava e você quis fazer um trabalho melhor. Ótimo, perfeito, uma lente mais fina, uma lente mais leve, mas ele vai sentir um pouco essa diferença. E existe a necessidade de você conhecer isso e externar para ele essas mudanças iniciais que ele vai ter com relação a isso. Porque quando você recebe algo e você sente que está diferente e depois o consultor vai te avisar, é ruim. Digamos assim. É ruim ser, entende? Uma surpresa que não é muito boa. Surpresa ao contrário, exatamente. Né? Um presente de grego, digamos assim. Então, assim, todas as mudanças que são feitas em óculos, é bom sempre que você, com conhecimento, passe para o teu consumidor. Inclusive, quando for entregar o óculos, peça para... se você não estiver na loja, oriente o seu colega. Mas sempre que for entregar um óculos, seja você que vendeu. Por quê? Porque você fez toda a orientação, fez todo o caminho correto de mostrar para ele o que ele iria sentir, como está o óculos, o ajuste que foi feito, todas as combinações que vocês fizeram entre você e aquele cliente. Você gerou uma confiança, né, com ele, né? Então você tem uma... adaptação é uma palavra que eu não gosto. Adaptação, quando a gente fala adaptação de multifocal, adaptação de monofocal, adaptação é sempre uma coisa ruim. Quando você fala assim, eu tenho que fazer uma adaptação, tu já pensa num negócio ruim. Uma enjambração. Exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho, no meio do vídeo, só para pedir para você, curte o nosso conteúdo. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas, a alcançar uma vasta região aí que talvez precise desse conteúdo que a gente está explicando, está mostrando, está compartilhando, está dividindo. Certo, pessoal? Curta nosso conteúdo, se foi do teu agrado, e é isso aí. Então, a mudança. Fala para ele que vai ter pequenas mudanças e que ele vai precisar entender. O cérebro dele vai ter que entender que vai ter pequenas mudanças. Mesmo o impaciente vai ter que ter um pouco de paciência. Exato, né? Eu acho que quando você compra um carro novo,
mesmo que ele seja melhor, ele gera alguma diferença. E a gente, basicamente, não está apto a muitas diferenças, muitas mudanças, né? Quando você vai tendo até um pouquinho mais de idade, você tem um pouco menos de paciência, né? Então, tomar cuidado com essa situação do índice de refração para o paciente, principalmente para o paciente míope, que ele sente muito essa situação, né? Perfeito. Complementando... Em complemento ao que você estava dizendo, uma coisa bem interessante que eu quero primeiro colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar direto. Acho que consigo. Tá faltando só a caneta Bic e um paieiro do lado, né? Quase. Um boné. Quando eu vou falar com um cliente, em complemento, né, a essa situação, uma coisa importante que ajuda na passagem da luz, né, em relação a um índice de refração maior, né, em relação a um menor, é a questão da transparência da lente. Né? A gente falou ali a passagem de luz e tal. Então o antirreflexo, gente, por que normalmente as indústrias, num geral, vendem os autoíndices, né, somente com antirreflexo? Eles não fazem isso para obrigar você a comprar com antirreflexo. Eles fazem isso pensando nesse aspecto da passagem de luz. Por quê? Porque como você explicou ali, quanto maior o índice de refração, menos luz passa, né? Ela passa numa velocidade menor. Então, o que o antirreflexo faz? Ele ajuda para que a luz passe. Então, ele faz, vamos dizer assim, que o antirreflexo faz um empurrãozinho a mais para complementar. E eu sei que muitas vezes o cliente tem uma má experiência com o antirreflexo, né? Então, vai ter clientes e clientes. Sim. Então, vai ter o cliente que vai ter que usar o alto índice sem o antirreflexo, porque ele não cuida, porque ele bate o óculos, porque o ambiente de trabalho dele não permite, né? Porque ele tem uma lente por muito tempo durável. Sim. E amenizar as chances de arriscar, de atrapalhar a visão dele com os riscos, é o que a gente vai acabar fazendo. Então, quando não dá para fazer o antirreflexo, a gente aplica um verniz na lente, para que ela fique um pouco mais resistente a riscos, né? Mas o que eu queria dizer em relação a tratamento antirreflexo, aqui eu queria complementar. Sim. Se eu observar esse óculos no meu rosto aqui, antes de você ver meus olhos, basicamente as coisas que estão aqui ao nosso redor estão refletindo na lente, né? Sim. E às vezes o cliente ele fala, mas eu não quero antirreflexo, porque o cara lá disse que era muito ruim. Sim. Mas se a gente parar para perceber, tem um bloqueio aqui na frente dos meus olhos, né? Tem um reflexo, né? Isso, Bastante tem um reflexo. Então, quer dizer, a lente está fazendo um papel de como se estivesse espelhando, né? Refletindo a tem imagem. Uma barreira. Tem uma barreira. Então, a luz está batendo aqui e está voltando. Né? Está refletindo aqui e está voltando uma parte dela. Isso. E uma parte está passando. Se a gente parar para pensar, a gente precisa de luz para enxergar. Sim. Luz, né? 100% de luz. E se a gente parar para pensar, aqui não tem 100% de luz passando. Tem uma barreira. Então, o antirreflexo, para as pessoas que não sabem, né? Boas pessoas, algumas pessoas vão saber, outras não. Então, para aquelas pessoas que não sabem, o antirreflexo faz com que a luz passe. Sim. Não é pela transparência estética de olhar ali teus olhos diretamente. Não, gente. É para a luz passar. Para que concentre-se a maior quantidade de luz externa. O antirreflexo tem essa característica técnica, né? Exato. De fazer com que a luz passe e ele não fique refletindo. Né? Até uma curiosidade aqui, como foi inventado o antirreflexo. Tu sabe disso? Sei, mas tu pode contar pro pessoal. Tá bom. O antirreflexo foi inventado em uma das guerras da Alemanha, onde os alemães estavam entrincheirados lá e a luz do sol batia nas lunetas. E aí os inimigos sabiam onde estavam os camaradas lá. Mirava no caboclo e tchau. Exatamente, né? Então, o antirreflexo foi inventado para que a luz não refletisse nas lentes. Perfeito. E isso foi adaptado para o ramo óptico, o que hoje é basicamente inadmissível hoje, dependendo da dioptria, você não fazê-lo. Não fazê-lo. Né? Então, para você aí que não sabia como o antirreflexo foi inventado, hoje você sabe.
E principalmente, como você acabou de falar, inadmissível não fazê-lo por causa dessa característica que eu falei. Claro. Né? Para que a luz passe Sim. e traga o máximo de conforto para o paciente, né? Para o cliente que está fazendo óculos. É interessante, na hora da venda, você pegar um óculos, né? Como esse aqui, por Sim. exemplo, né? Uhum. E mostrar para o cliente o que é uma lente num olho que ele vai ter sem o tratamento e uma lente como vai ficar Uma o lente olho sem dele. uma lente sem tratamento e uma com lente como tratamento. vai ficar Aham. depois de pronto com o Sim. tratamento. Sim. Então, quer dizer, é visível para o paciente algo que ele vai pegar depois, né? Mas Uhum. ali na hora da venda é visível para ele essa situação. Muitas vezes a gente mostra um padrão desse aqui, né? Que ao redor aqui, Legal essa lente aí. ao redor aqui temos Talvez o vários pessoal na reflexos, câmera não veja, né? mas Se eu no meio movimentar, da lente, tá bem ela tem o transparente. tratamento antirreflexo. Em volta da lente, ela não tem o tratamento. Então parece que a lente tem um furo. Exato. Então é bem legal esse tipo de material para você ter na loja aí, pessoal. Aqui no preto. Isso, no preto aparece ele, legal. Presta aqui para mim que eu quero mostrar pro pessoal do Instagram aqui, ó. Ó. Vou colocar Ao aqui, redor ó. tem mais os brilhos ali, ó, que observem. E o meio parece ter um buraco. Ó, parece, aqui ficou bem legal, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Aqui parece ter um furo, mas não, tem lente. Ó, até vou segurar aqui, ó. Tá bom? Parece que não, mas é. Mas a Então, ó. ideia e é isso aí. A ideia é fazer a luz passar. E esteticamente é um bônus, né? Sim. A estética é um bônus, né? Percebam que o Johnny mostrou ali o antirreflexo, né? Se a gente for pensar quantitativamente, a quantidade de luz que fica sobre um óculos sem antirreflexo é aproximadamente 10% que ele reflete de volta, né? Sim. Então, mesmo que o paciente esteja corrigido, com a melhor acuidade visual, com a estereopsia no seu melhor nível, e ele fizer uma lente sem tratamento antirreflexo, ele perde aproximadamente 10%. Então, ou seja, é ruim. Ruim. Entende? Só que, claro, né, pessoal, vamos ter cuidado para quem a gente vende antirreflexo. Porque, além do mais, a gente também não quer causar um malefício pro teu cliente. Aquele cliente lá que não consegue cuidar do óculos, que tem uma profissão que arrisca a lente, que dá problema, vende 2 óculos, né? Vende 2 um pra ele óculos, trabalhar. né? Vende um para ele trabalhar, um mais simples lá, e para ele, às vezes, jogar massa no muro, às vezes para ele cortar uma madeira, às vezes para ele mexer com fios e não ter tempo de limpar, ou às vezes é aquela profissão que vocês sabem que realmente o cara não vai ter cuidado. Então faz 2 óculos. É isso aí. Um para ele trabalhar e outro para ele passear, ir na missa, enfim. Hoje em dia o pessoal está mais conscientizado das coisas. Uhum. Eu tenho percebido que estou tendo mais facilidade de vender o segundo óculos. Uhum. Né? Um óculos para ele trabalhar, explicando todas Sim. essas nuances que ele tem em relação a cuidar, a qualidade da visão Sim, dele, sem dúvida. em relação à necessidade do trabalho dele, né? E você acaba criando custo-benefício para ele dessa forma, pelo tempo maior que ele vai estar usando o óculos, né? Como era antes, dava 6 meses, 1 ano. Falar daquele rapaz lá que era motorista essa semana que a gente atendeu em Imbuia. Ele investiu uns 2.000 e poucos reais no óculos. Visão simples. O Visão Simples, aquela hipermetropia de 7 e pouquinho lá. Sim. Fez uma boa lente, colocou antirreflexo, tudo certinho. Só que ele colocou para trabalhar. Uhum. Ele tinha um reserva, só que daí quebrou. Ele, na correria dele, não foi atrás de resolver. Colocou de uso do dia a dia mais suave para trabalhar. Não deu 3 meses. Sim, claro. Destruiu o óculos. Né? Vamos pensar o que é o antirreflexo, né? O antirreflexo ele é uma película. Exato. É uma película aplicada sobre a superfície da lente. E como uma película, quando você causa um arranhão, parece que ele arranha mais. Mas não, ele aparece mais porque ele é totalmente transparente. E a partir do momento que você feriu aquela película e você vai passar a limpar abrasivamente com tecido, com qualquer coisa que você vai limpar, principalmente a seco, você vai começar a descamar aquilo.
Entende? Então assim, ó, daqui para ali que você vai estragar o teu óculos se você limpar sempre a seco. Queria falar um pouquinho de hipermetropia alta, né? Geralmente as pessoas que são hipermétropes, o olho dela fica um pouco maior, né? Com relação à correção que ela tem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês podem observar que o meu olho, ele basicamente cresceu o tamanho de olho. Aumentou. Tá um pouquinho maior? Tá um pouco maior. Tá azul, tá verde o meu olho. Não sabe. Tá preto. Tá preta a coisa. A coisa fica preta mesmo quando a gente faz um mau trabalho. Essa é a verdade. Exatamente. Entende? Então hoje eu quero mostrar para vocês uma armação ideal que foi feito um trabalho... qual que foi a ótica aqui? Na Vision Optical Center. Quem que foi aqui? Olha lá, ó. A Juliana que trabalhou esse óculos aqui. Um abraço, Ju. Para Mari também. O que foi feito aqui? Uma armação pequena. Claro que foi devido ao paciente também. Né? Vou tirar essa lente aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se ela sai. Não, aqui não sai. Tá bem apertado. Tá bem tranquila. O que a gente consegue fazer quando o pessoal do balcão ajuda? Pegar uma armação pequena. A gente consegue diminuir o tamanho do bloco. Como é feita a dioptria? É pela diferença das curvas. Quando a gente diminui o bloco numa hipermetropia e faz ela em borda-faca, olhem como ela fica fininha, pessoal. Mostrando aqui pro pessoal do meu Instagram ali, ó. Quem não segue eu, segue lá, ó, João Adriano Moreira 1. E aí você vai ter as ao vivo também. E um pouquinho de humor também, que às vezes eu sou meio palhaço. Mas seguindo aqui, pessoal, vejam só. A gente consegue fazer um trabalho primoroso. Mesmo assim, ela aumenta. Porque a dioptria é mais 6. Sim. Então, não tem como não aumentar o tamanho do olho. Porém, o peso do óculos diminui consideravelmente. Entende? Então, assim, a quantidade de material vai ficar mais leve automaticamente. O teu paciente usa esse óculos aqui por aproximadamente uns 2 anos. Você é 100% responsável pelo peso deste óculos. Certo? Por que é 100% responsável? Por quê? Porque é você quem tem o conhecimento. Você que fala para o teu paciente. Esta lente é melhor, esta lente é pior. A adaptação de multifocal é outra história. Porém, peso, material, responsabilidade sua. Responsabilidade de passar para ele a informação do que vai ficar melhor, pior, e ele decidir se ele quer uma das duas situações. Ele escolheu, ele decidiu, aí você se isentou do restante da responsabilidade depois que o óculos está pronto. Sim. Se ele levou aquilo que você falou para ele, como iria ficar, vamos dizer assim, dessa forma. Certo, Johnny. Vamos seguir em frente deixa hoje. Eu seguir aqui. E vamos falar de... Vou falar de um óculos de sol. Óculos de sol. Óculos de sol. Óculos de sol com grau, né? Corrigido também, que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Mas que muitas vezes há possibilidade de fazer e muitas vezes não há possibilidade de fazer. Perfeito. Por quais motivos... Esse óculos que você tem na mão aí, a gente consegue fazer o que aí? Miopia, hipermetropia, não consegue fazer nada, por quê? Vamos pensar que eu quero mostrar ele em 2 ângulos. Primeiramente, quero mostrar ele por dentro. Esse aqui é um óculos de sol Ray-Ban, onde a lente ela é mais reta e ela tem furos e ela tem uma trava nessa parte superior dela. Vamos dar um exemplo que venha um cliente na loja, né? E ele deseja fazer esse óculos de sol. Ele fez o degrau dele lá, o fez cliente um bom investimento. Míope, hipermétrope, o que ele é? E ele tem uma miopia. Uma de miopia quanto? De 2,5, 3 graus. Tá. O que acontece? Eu peguei uma miopia razoavelmente baixa. Mas o que acontece com um óculos desse aqui na hora que você vai fazer ele? Primeiro que ele exige um diâmetro de lente um pouco maior, né? Na sua vertical e na sua horizontal. Estamos falando de visão simples por enquanto. Falando tanto visão simples quanto multifocal. Tanto faz. Tanto faz. Ok.
Porque independente disso, miopia, borda grossa, centro fino. Hipermetropia, borda fina, centro mais grosso. O que vai acontecer se a pessoa quiser, como eu já recebi infinitas vezes foto disso aqui, de onde dá para fazer óculos, dá para fazer o grau desse paciente aqui nesse óculos? Eu disse, infelizmente não. Porque detalhes, gente, existe uma espessura, aqui ó, detalhes da armação, essa trava, vamos falar primeiramente da trava superior aqui em cima. Isso. Né? O pessoal vê aqui, ó, que ela tem um limite. Ela tem um limite e a lente está no limite para encaixar ela nessa espessura. Vamos dar um exemplo que eu pegue uma miopia aqui de 2,5 e fique uma borda aqui de 4 milímetros. O que vai acontecer? 4 milímetros não é esse 1,5 que está aqui. Então o que acontece? Já começo a enjambrar. Já começa a adaptar. Já começo a adaptar, enjambrar, Ave né? Maria. E o que acontece? Numa miopia, nesse encaixe aqui, ó, é a parte interna da lente que vai encaixar aqui, não é a parte externa. Sim. Então a parte interna tem diferença de curvas. Então o centro vai ser mais fino e a borda mais grossa. Só que ela vai ter uma curva para poder gerar esse grau. A base externa até pode ser retinha. Mas só que aqui nesse caso, eu não vou pegar a parte externa para encaixar. Não vou deixar a lente com a curvatura invertida. E não, é impossível. Né? Teoricamente falando, é uma coisa feia esteticamente, não se faz. Então, vai até encaixar aqui na borda, porque eu vou tirar esse parafuso e vou enjambrar outro parafuso. Não, Deus do livre. Né? Tá entendendo? Começa então, já uma coisa errada. Estou mostrando na parte prática dentro do laboratório o que a gente faz. Por quê? Porque é exatamente esse tipo de coisa que faz um mau trabalho no final. E a gente hoje diz que não dá. Né? A gente até vai aqui colocar um parafuso maior para enjambrar ali e adaptar a borda. Só que o que eu vou fazer com essa parte aqui se ele vai ficar afastado? Não, então vocês estão entendendo como não dá para fazer? É bonito, ele tem um espelhado, é esteticamente legal, mas para que grau eu vou conseguir fazer isso aqui? Vou ser bem direto, bem objetivo. Um menos 0,25, um mais 0,25, um menos 0,50, um mais 0,50. É o limite. Dá para fazer esse óculos, dá para o cliente enxergar com esse óculos com menos 7 quando ele usa lente de contato. Top. Legal. O que acontece? O cliente chegou lá, menos 7, quer usar esse óculos? Aproveita a oportunidade, abençoado. E vê lente de contato para ele. Perfeito. Isso aí. Ele quer esse óculos. É o sonho dele? Vende lente de contato. Então, você nunca usou lente de contato? Aproveita o gancho. O que eu falo assim, muitas vezes a oportunidade está na nossa cara. E a gente só vai aproveitar se a gente tropeçar. Exatamente. Por que eu falo tropeçar? Aqui é um problema. Que tem solução. Certo? A gente vai tropeçar no problema para ter outra oportunidade. Mas siga falando aí, Johnny. E dando sequência ali, a tua estratégia ali, que é a estratégia corretíssima, você vai vender o óculos de grau, você vai vender o óculos de sol, que é o sonho dele, e vai vender a lente de contato para ele usar o de sol. Olha quanto virou o ticket médio de vocês. De uma venda dessa para o sonho de consumo do cliente. Às vezes, o que acontece? A gente não aproveita ao máximo o nosso cliente quando ele entra na loja. Né? A gente fica tão focado em óculos de grau, óculos de grau, que a gente não consegue enxergar além da nossa expectativa. E muitas vezes ele fala assim, ele foi para o lado desse óculos e o que acontece? Ele foi com emoção. Ele falou, nossa, que lindo esse óculos, né? Poxa, eu até vou colocar esse óculos aqui. Que lindo esse óculos aqui, que bacana. Eu acho que eu vou gostar. Vou me gostar com esse óculos. Aí ele põe o óculos e fala assim, pô, agora sim, agora virei o Tony Stark da parada. Entendeu? O cara se sente bem, brother. E esse sentimento dele estar bem com um produto que você tem, olha que bacana, você causou um sentimento bom nele. Entende? Complemente com o teu conhecimento, abençoado. Complemente. É muito, na verdade, assim, quando a gente vai comprar óculos, né? Voltando a esse viés, é muito interessante. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por óculos de sol. Eu olho vitrine de ótica olhando um óculos de sol diferente, que eu gosto que fique bem para mim.
Então, sempre que a gente vai comprar um óculos de sol, a gente não compra por necessidade. Não. Nunca. Então, isso aqui dentro da ótica, gente, é prazer. Uhum. E se a gente puder aflorar isso no cliente, para que a gente tenha a oportunidade de fazer tanto ele levar um sonho dele, quanto a gente melhorar o nosso rendimento dentro da loja, Sim. para que melhor? Exato. Eu volto naquela situação onde eu sempre bato nessa tecla e eu acredito que isso um dia vai melhorar. Acredito que as pessoas que nos ouvem entendem que existe a necessidade da gente não explorar monetariamente o nosso cliente. Existe a necessidade de explorar o que a gente consegue fazer de melhor com a oportunidade que a gente tem atendendo alguém. Atendendo alguém. E eu sempre vou bater nessa tecla de como você atenderia se você tivesse apenas uma oportunidade por dia. Seria da mesma forma? Você usaria o mesmo conhecimento? Tu pularia algumas etapas? Não. Tu não faria essa forma. Por quê? Porque tu ia atender essa pessoa e depois tu ia embora. Tu só teria 20 oportunidades mensais. 20. E se as tuas contas, o teu sonho, o teu empreendimento, a tua casa, os teus filhos dependessem disso. deste atendimento? Deste atendimento, o único e exclusivo. Certo? Então assim, hoje eu consigo observar muitos consultores maravilhosos atendendo. Vejo mesmo, eu gostaria de ter aquele atendimento. Porém, eu também vejo o inverso. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui, inclusive o podcast foi feito para alimentar essas pessoas, para ajudar, para as pessoas darem um passo a mais. Isso entende? A gente deixa todos os vídeos gravados. Então você pode voltar lá no vídeo. Você teve dúvida, você assiste de novo. Você teve dúvida, você assiste de novo. Foi baseado nos treinamentos que a gente montou isso aqui tudo, pessoal. E é para vocês. Curtam, deem like, comentem lá nas nossas postagens. Quero agradecer imensamente, inclusive as pessoas que pensam diferente da gente. Claro. E eu agradeço essas pessoas porque também me fazem evoluir. Exatamente. Não é porque eu estou em frente ao microfone aqui, o Johnny em frente ao microfone ali, que temos uma estrutura que a gente é dono da verdade. De forma Nós alguma. estamos aqui, inclusive, para evoluir. A gente Para está aqui para melhorar. aprender. Exatamente, Pra aprender. uai. Porque quando a gente explica um pouquinho da nossa rotina, do nosso conhecimento, a gente Sim. materializa melhor isso. Sim, teve gente que Aprende. chegou antes, né? Então tem mais experiência, né? Exatamente. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. De um senhor que tinha 100 anos de idade. Uhum. E aí tinha outro rapaz que procrastinava, né? Ele não corria. Esse senhor fazia voltas na quadra ali, né? E daí tinha um rapaz que ele não corria. Ele falava assim... Aí o treinador dele falou pra ele assim... Falou, olha lá. Olha aquele senhor de 100 anos dando volta na quadra. E você aí... procrastinando, essa palavra é da moda, né? Procrastinar. E você ia adiando, olha como ele faz bonito. Também, né? Ele teve mais tempo de treinar. Então é sempre assim. Então, assim, a experiência está relacionada muitas vezes àquilo que tu viveu. E não a sua idade também, né? Perfeitamente. Johnny, Deixa eu... voltando à situação dos óculos de sol, o que seria ideal para um óculos -3? -4, né? Essa é uma armação aí que... Então vou pegar essa armação de gancho da tua pergunta para o pessoal entender. Ó, que legal esse óculos, gente. Esse é um óculos de sol bem moderno, né? Um acetato com detalhes em metal, né? Bem confortável, possivelmente de se usar, né? Para armação para a pessoa correta. E ela tem um suave espelhado. Esse espelhado, gente, é um pérola, tá? É uma cor pérola. Quem olha assim, a grosso modo, acha que é um prata. É prateadinho, espelhando prata, certo? Põe aí no teu rosto. Aqui, ó. Tá lá. Claro que esse aqui não é o modelo ideal para mim, né, pessoal?
Eu gosto do modelinho diferente desse, mas você olhando de frente aqui, ó. É isso aí. Vou dar até um close aqui, ó. Ele é bem prata, né? Bem espelhadinho, né? Por quê? Dá pra fazer isso, Johnny? Dá pra fazer, claro que dá, né? Pelo menos alguém fez aqui, né? Nesse Sim, aqui. exato. Mas vamos pensar ele em lentes com grau, gente. Com lentes grau, tô que falando, essa, né, que essa aí. abençoado? Essa é a ideia, foi só pra te zoar mesmo. Vou te dar uma chicrada na cabeça. Foi só pra te zoar mesmo. Mas olha, tem uma cor muito bonita. Sim. Internamente, né? Ele é um degradê, mulher adora degradê, né? Óculos de sol degradê. Eu também acho muito mais bonito, particularmente, as lentes em degradê. Coitado dos caras que fazem coloração. Já passei por isso, tá? Eu sei que é uma nhaca. Ainda passa, né? Ainda faz uma coloração, dependendo de uma outra situação ou faz, outra, né? a gente mete a mão na massa. É lógico, é. E vamos dar um exemplo, né? É possível fazer cores bem específicas no espelhado? Sim, pessoal. Tanto que eu trouxe várias cores e tons de cada cor para a gente ter uma ideia. Né? Tons de cada cor. Por quê? Porque o cliente ele tem um sonho. E ele vai na loja e às vezes ele olha aquele óculos lá na tua vitrine e ele fica quietinho. Ele fica quietinho. Porra, quem dera eu pudesse fazer, né? Aquele óculos ali. Pô, que show que é aquele óculos. Aquele espelhado. Aí o cara tá lá com 5 graus, né? 7 graus. Né? Às vezes 2, 3. Porque às vezes ele acha que, pô, não é possível fazer. Mas é possível sim. Fazer aquilo que ele deseja dentro da ótica. Sim. Né? Vamos dizer assim, num contexto geral. Grau simples, armação acetato, sem muita curvatura, ametropias ali. Vamos pegar assim, ó, o óculos desse aqui, ó, ametropia de -10 a +10, com um espelhado multifocal, adição até 3, ou visão simples também na mesma dioptria. Você faz com tranquilidade, na mesma cor também. Quando eu digo na mesma cor, pessoal, é nesse tom aqui a coloração. Por quê? Porque historicamente a gente não conseguia colorir igual. Sempre ficava mais clara a cor ou aproximado. Né? Quando eu digo aproximado na tonalidade. Hoje você consegue deixar ele 90%, 95% fiel à cor. Fiel à cor e fazer o espelhado na dioptria dele. Seja miopia, seja hipermetropia, seja multifocal. Então, pessoal, aproveitem isso dentro da loja. Vendam o sonho de consumo do cliente. Terminou, percebeu o padrão de rosto do cliente durante a venda, vai observando o perfil dele, o padrão dele, como é que ele é, né? Vê mais ou menos o estilo dele, vai vendendo, vende o teu óculos de grau, daqui a pouco vai na vitrine, só me dá um instantezinho, vai na vitrine, pega um óculos de sol bonito, traz, prova esse óculos aqui de sol, deixa eu ver como é que fica no seu rosto, né? Coloca aquele óculos que fica bonito no rosto do cliente, pô, faz ele se olhar ali, depois ele vai dizer, né, ele olha assim, daí ele vai dizer, pô, ficou bonito esse óculos, ficou legal. Eu lembro de um modelinho da Ray-Ban, que é o Round, acho que é aquele redondinho, né? Quando saiu aquele óculos, cara, ele tinha essa coloração aqui, ó. O rosé. Exatamente, o rosé. E foram, quando vinha pro laboratório aqui, eu lembro, foi inúmeras vendas que foram feitas com essa coloração. Com esse espelhado, né? Hoje, o laboratório ainda tem clientes que só compram lentes espelhadas da Labormax. Sim, falando né? do laboratório. Só da Labormax. Por quê? Porque a gente faz lentes espelhadas com dioptria. Mais ainda, multifocal espelhado. Muitas vezes a pessoa não tinha condição financeira quando era jovem, aí teve sucesso na vida, chega lá na frente, olha o óculos, agora eu tenho a grana para comprar. Aí você entra na ótica, a ótica fala assim, mas não dá para fazer no teu óculos. Cara, é péssimo isso. E não só péssimo isso, você ter a condição financeira e você não ter o produto para comprar. Entende? Eu lembro muitas coisas assim que são na nossa vida, que a gente vem construindo ao longo do tempo, que você não tem o recurso, mas tu tem o sonho. E depois de você ter o recurso, muitas vezes o sonho não pode se concretizar. E falando em relação à possibilidade de fazer os espelhados, existem os tons de espelhado, né, que você consegue alcançar quando vai fazer, e muitas vezes a pessoa, não vou fazer porque não vai ficar bom. É um conjunto, gente. O que a gente quer para o nosso cliente? Que ele enxergue, que ele tenha conforto,
que ele tenha alegria em estar com aquele produto que ele comprou, que ele perceba que ele fez um bom investimento. Então, qual é a ideia? A ideia sempre é fazer de acordo aquele tom específico de espelhado que ele viu no óculos, né? E ao mesmo tempo você poder prometer para ele que você vai ter o mesmo conforto que você tem com o teu óculos de grau, com o óculos de sol. Porque muitas vezes, antigamente fazia uma lente e tinha que fugir medidas, ficava em desacordo, tinha que fazer uma lente de baixa qualidade para poder fazer uma coisa mais ou menos, dele fazia o óculos ficar ruim. Aí, eu não faço mais porque ficou ruim. Sim. Então, hoje você pode fazer lente de alto desempenho, lente de altíssimo padrão de qualidade, personalizada, fazer a coloração igual, escura, num 167, por exemplo, fazer ele um cinza black e a lente não clarear com o tempo, desbotar, vamos dizer mais grosso modo. Então, gente, vocês têm condições sim de fazer o melhor pelo teu cliente, tanto no óculos branquinho quanto no de sol, para que ele realmente tenha prazer em usar aquilo. Para que ele se torne o teu cliente fiel pro resto da sua vida. Né? Ele não vai esquecer isso. Sim. E falando aqui de cores, gente, para quem nunca viu, né, um espelhadinho vermelho a gente pode fazer, bem específico, né? Bem específico. Tem tons de azul, tem um famoso que a gente chama aqui de Blue Eyes, que ele é um tom de azul meio cinza, né? Ele é uma mistura entre prata e azul, fica bem interessante, né? E eu tô falando, gente, de alto desempenho aqui, me veio uma coisa na mente, tem multifocais, né? Que o pessoal faz por aí, que já usam os blocos acabados, né? Com o bloco acabado com o espelhado pronto. Uhum. Normalmente esse bloco, ele é um bloco, né, importado, mas eu desconheço, como dono de laboratório, da onde, vamos dizer assim, não de boas fontes. Vou falar a verdade, da onde né? vem, É um bloco né? porcaria. Bloco porcaria, né? Não boas fontes de onde vem esse bloco. O que vai acontecer com o teu multifocal? O que vai acontecer? Para você ter um bom progressivo, vamos falar de progressivo, multifocal, Sim. você tem que ter uma boa superfície dessa lente. E quando você pega uma lente dessa aqui pronta, que não é boa, o que vai acontecer com o resultado? Por mais que você capriche no desenho da lente, não vai ser bom. Então é mais interessante, por mais que custe um pouco mais, você fazer ela branquinha, como se você fosse colorir normal. Fazer ela branca no material que você deseja, perfeito, espessura que deseja, tudo bonitinho, num índice que você deseja. Medidas, convergência. Tudo como tem que ser. DNP, de longe, DNP de perto. Corredor progressivo que você quer. Corredor você escolhe qual o desenho de multifocal melhor que você deseja. E depois a gente aqui faz a coloração, faz o espelhamento, faz o verniz de proteção por cima para que tudo fique perfeito, durável. Né? Então isso é bem importante. O que o Johnny está falando é algo... Eu vou suscitar aqui para vocês assim, bem descaradamente. O que o Johnny falou ali é que existem blocos prontos, espelhados, com corredor progressivo e as cores já pré-definidas. A gente não sabe qualidade desse produto. É bem simples de decidir. Quando você compra algo personalizado, que você constrói corredor progressivo, constrói DNP correta, você escolheu o desenho do progressivo que você quer, você mandou construir as lentes, você fez coloração do jeito que você queria, tu fez tudo pronto. É você fazer uma roupa no alfaiate. Quando você compra produtos prontos, já com a coloração, tu comprou em uma loja que vende para todo mundo um padrão único. Trivial, né? Que não serve para você, que é único. Então, gente, cuidado com o tipo de multifocal que vocês compram por aí. Tá bom? Cuidem disso, porque é o teu cliente que leva para casa. É o teu cliente que vai usar isso por um bom tempo. Exato, né? Então... Dando um toque aqui a mais, eu estava mostrando aqui para a câmera diretamente. Aqui nós temos o espelhadinho verde, que você consegue personalizar. Né? Um outro tom de azul diferente daquele azul que eu mostrei ali para vocês. Então vocês conseguem, gente, pegar várias cores específicas. Existem vários tons de prata e o pérola, né, que eu tinha mostrado antes ali da armação, né? São cores diferentes. Tá dizendo virar para mostrar a cor? Isso, a parte interna. A parte interna não tem o espelhado, são tonalidades diferentes. E com o espelhado
você vê a diferença de tom. E o que acontece? A indústria hoje vende inúmeros óculos de sol com diferentes tons de espelhado. Então a gente consegue, né, fazer de acordo, né, porque antes tinha limitação, era verde, vermelho, azul e um prata, né? Um prata. Hoje não, hoje você pode personalizar, fazer de acordo, fazer algo bem extraordinário. E sobre tratamento antirreflexo. O pessoal hoje em dia está vamos dizer assim, numa vibe de cores de antirreflexo, né? Ah, sim, claro. Cores de antirreflexo. E aqui eu peguei duas cores, assim, bem tradicionais, mas que é interessante pro pessoal que não conhece, né? Perceber aqui vai ficar um pouquinho, talvez na minha roupa aqui, talvez destaque um pouquinho mais. Um residualzinho mais dourado, mais claro, né? Dourado, para os que não conhecem, normalmente o pessoal conhece mais as lentes verdinho, amarelinho, né? Amarelo esverdeado. Então aqui né? tem um tipo de antirreflexo dourado, né? Residual dourado, né? Que fica legal, né? Dependendo do tipo da armação, eu acho que combina mais, dependendo do tipo de armação, combina menos. Claro. Né? Depende muito do gosto. E o que se vende bastante, tradicionalmente, que é o azul. Então, o que vende mais é o verde, né? O que vende mais é o verde, né? Mas já o azul é mais conhecido um pouco, né? Sim. O pessoal já conhece um pouco mais. Então o residualzinho azul, também o pessoal que não conhece para ver mais ou menos como que é o tom, mas também tem vários tons de tratamento azul. Tem no caso igual o seu óculos, né? Que ele tem o filtro de luz azul. Depende também da indústria que produz, né? Exatamente. Depende Cada um tem o seu padrão, produz. né? Então vai ter tons também. Então sempre bom para todo mundo que nos ouve aí, em cada região que nos ouve, tenha bons fornecedores que lhe entreguem aquilo que você deseja. Sim, eu quero um azul diferente, eu quero um outro azul mais forte, né? Azul, tratamento, mas isso aqui, gente, ser um tratamento azul não quer dizer que ele tenha o filtro de luz azul, tá? Bem importante. Nem todo tratamento com residual azul, ele foi desenvolvido, feito para ser um filtro de luz azul. São coisas distintas. São coisas diferentes, tá? E falando rapidamente também de filtro azul, já que estamos aqui no gancho. Claro. O pessoal tem confundido um pouquinho, a gente percebe, a questão de bloquear lente que bloqueia a luz azul e lente que filtra a luz azul. Bem objetivo e bem direto. Tá. São coisas diferentes. Certo. A gente, ser humano, precisamos da luz azul para enxergar. Claro. Né? Ela faz parte de uma das cores primárias. Então a luz azul se a gente estiver recebendo ela, vai manter nossa visão perfeita, saudável, sem alterar nada. Agora, se a gente coloca uma lente que bloqueia na nossa frente a luz azul, vai proteger do excesso, mas também vai causar uma diferença na tonalidade das coisas quando a gente colocar esse tipo de lente. Então a pessoa vai perder aquela luz azul, então as outras cores vão ter uma alteração. Pode ser um pouco mais relevante para alguns, um pouco menos para outros. Então, porque às vezes o pessoal lá no balcão, não, isso aqui é a lente que filtra a luz azul, mas às vezes ela bloqueia. Né? Às vezes ela bloqueia. Então, saibam diferenciar isso. Eu não vou dar nome aos bois e quais marcas fazem isso, né? Que vendem como filtro, que vendem como bloqueio, mas entendam, nós seres humanos precisamos da luz azul. Então, melhor lente mais ideal para nós, a com filtro. Com filtro. Tem a lente que bloqueia, que o pessoal vende como filtro, mas não é. Ela bloqueia. E aí já muda um pouquinho e altera a visão da pessoa. Beleza? Seguindo na vibe dessas lentes com filtro, existe uma empresa no nosso ramo que ela produz lentes com filtros medicinais. Perfeito. Né? Blue Block, Night Drive, existem inúmeros filtros. Em breve a gente vai estar fazendo um programa a respeito. Tem uma cartelinha com os filtros para depois a gente fazer. Relacionado a essa situação. Tá bom, pessoal? Por enquanto a gente vai finalizando o nosso programa por hoje. Tá? Quero agradecer as pessoas que participaram lá e que ganharam a caneca lá, a Karine, a Aline e a Tânia. Né? Muito obrigado por participarem com a gente, seguirem nosso conteúdo. Vou pedir para vocês darem like no nosso conteúdo, né? Já começou a assistir, dá o like. Porque senão depois a pessoa esquece, né? Dando like, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância para vocês. É importante. Né? São dicas simples, né? Isso também nos incentiva. Perfeito. Porque particularmente eu gosto de ver lá, essa pessoa aqui assistiu, gostou do nosso conteúdo. Curtiu, né? A gente. Assim como
quando você faz isso, você espalha isso mostra pro YouTube que aquilo teve relevância para você. E lembrando, né? Vai ter sempre os pequenos cortes no Instagram. Sim. Né? E o conteúdo sempre total no YouTube. Então eu vejo que a gente ainda continua com bastante seguidor no Instagram e ainda não está na mesma proporção no YouTube. Segue a gente no YouTube, veja o conteúdo completo com a dica toda. Se for interessante, comenta, deixa a sua ideia lá, deixa algo que para você às vezes está ali te travando, te deixa preocupado e você não consegue perguntar e tirar essa dúvida com ninguém. Pergunta pra gente, a gente quer poder levar o melhor de nós para vocês. Sim. E se puder ajudar, se a gente puder mudar um pouquinho da realidade de vocês para melhor, a gente já vai se sentir. Como eu disse no começo, né, bem pessoal? satisfeito. Não é porque a gente está em frente ao microfone aqui que temos um estúdio que a gente sabe tudo. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes a experiência de alguém vai fazer a gente também evoluir. Entende? Perfeito. Então, assim, comentem e mandem lá as suas perguntas, né? Se a gente não souber, a gente vai pesquisar. Se você nos ensinar, eu vou ficar extremamente grato, porque isso foi feito pra gente trocar ideia e evoluir, tá bom? Valeu. Um forte abraço. É isso aí, pessoal. Obrigado, Johnny, Obrigado mais pelo uma vez programa. aí pra Que gente fazer o nosso programa aí. Nós vamos cavocando conteúdo, gente. Exato. O que a gente puder fazer para agregar sempre um pouco mais e estar aqui junto com vocês é o que a gente espera sempre. Tá bom. Valeu, meu irmão. Siga-nos. Um abraço. Um forte abraço.